Na crítica de hoje nós vamos analisar o filme Duna Parte 2, escrito e dirigido por Denis Villeneuve com uma equipe brilhante tanto por trás como na frente das câmeras. É muito comum o público sair completamente empolgado depois de assistir um filme dessa escala no cinema. Nós podemos até ter o nosso julgamento alterado pela experiência que um filme desse tamanho propõe, pensando inclusive que a obra é muito mais do que ela de fato é. Mas não é o caso aqui. Com Duna Parte 2, Hollywood nos apresenta o melhor blockbuster realizado por eles nos últimos 15 anos. E eu confesso para vocês que foi um prazer enorme realizar a pesquisa por trás desse vídeo aqui. Então eu espero que vocês aproveitem bastante. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, meu nome é Gustavo Cruz, é um prazer ter você por aqui e eu espero que você goste bastante desse vídeo e considere se inscrever para os próximos. É possível descrever a diferença entre Duna Parte 1 e Parte 2 utilizando a trilha sonora criada por Hans Zimmer. Quando nós ouvimos a trilha da Parte 1, nós estamos acompanhando uma apresentação de um universo único, construído com diferentes texturas e características muito bem selecionadas por todos os artistas envolvidos, mas que não deixa de ser uma introdução para o que de fato será desenvolvido na segunda parte, quando a trilha já passa a ser principalmente dedicada a uma história de amor que se desenvolve em meio à tragédia da guerra. É assim que nós podemos começar a descrever aqui as diferenças entre parte 1 e parte 2. Duna, de Denis Villeneuve, é de fato um grande épico sendo apresentado para nós, onde nós vamos mergulhando na cultura daqueles personagens, tanto dos protagonistas como os antagonistas, e descobrindo cada vez mais esse universo riquíssimo sendo adaptado pelo Denis Villeneuve. O segundo nos presenteia com um desenvolvimento épico e com algumas surpresas do caminho que esse protagonista vai trilhar. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da história de Ícaro. Essa é uma das grandes histórias da mitologia antiga que conta a história do filho de um arquiteto que passou por diversos problemas, foi o construtor do labirinto de Minotauro e acabou envolvendo tanto a si mesmo como seu filho Ícaro em uma prisão. Para escapar, ele constrói duas asas, uma para ele e outra para o seu filho. Mas antes de Ícaro começar o seu voo, o pai avisa: não voe muito baixo porque o risco de cair no mar é gigantesco e principalmente não voe muito perto do sol porque senão o calor vai queimar as suas asas e você vai cair. O ideal é permanecer em uma espécie de equilíbrio entre esses dois. Só que Ícaro, quando começa a voar, fica completamente encantado com a possibilidade de estar tão perto do Sol, de estar tão acima de todos os outros. Encantado pelo poder que sente, Ícaro voa perto demais do Sol, as suas asas de fato queimam e o pai o encontra depois no mar afogado. Essa história da mitologia pode ser colocada lado a lado tanto com o protagonista de Duna, como também com o próprio realizador dessa obra, Denis Villeneuve. Esse é um dos maiores diretores do seu tempo, principalmente quando nós estamos falando de filmes de grande escala em Hollywood. Há muitos anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como o Denis Villeneuve faz os seus filmes. Para realizar esse vídeo, eu assisti todos os seus filmes, inclusive os seus curtas-metragens. E uma coisa que é maravilhosa de se acompanhar em sua filmografia é perceber como o diretor foi sim de fato avançando consideravelmente na escala, mas sempre trabalhando temas muito importantes para ele, independente do tamanho dos seus filmes. É um diretor que trabalha simbologia nos planos e sempre está buscando criar através das imagens momentos memoráveis que comuniquem de fato. Então é um diretor muito conectado com o poder do cinema e essa junção de todas as artes que só o cinema proporciona. Mas é claro que não é nenhuma loucura dizer que o gênero da ficção científica acabou sendo o espaço que o diretor melhor se encontrou para explorar os seus temas. Desde A Chegada até Blade Runner e agora com Duna, o Denis Villeneuve vem mostrando para nós todas as possibilidades por trás de filmes de grande escala em comunicar temas extremamente pessoais e que, no fim das contas, acabam sendo também universais, utilizando grandes escopos para falar sobre a natureza humana. Essa é a essência que está por trás tanto da parte 1 como da parte 2. Duna é um filme sobre a natureza, que guia não só a temática do filme e a história em si, mas também todas as estruturas que constroem esse universo,
como na fotografia e as decisões por trás do estilo do filme, como também na direção de arte e até mesmo na composição dos sons e da música. No fim das contas, as características desses mundos que são apresentados para nós estão ali o tempo todo, e também como elas são exploradas de formas completamente diferentes. É curioso pensar que o Denis Villeneuve, em um determinado momento da sua vida, esteve na dúvida se ele seria um cineasta ou um biólogo, inclusive participando como assistente de documentários focados na natureza. Então, é parte até mesmo da formação cinematográfica de Denis Villeneuve os grandes horizontes que a natureza nos proporciona. Acaba sendo algo completamente conectado ao DNA desse realizador e também das suas principais referências. Quando o diretor se propôs a realizar esse grande épico, naturalmente, todas as referências que ele foi acumulando ao longo de sua trajetória foram cruciais para que ele pudesse fazer a melhor adaptação possível. E existe uma referência que é fundamental na construção de todo esse universo, que é Lawrence da Arábia, dirigido por David Lean. O interessante é que a conexão entre essas duas histórias não se iniciam no cinema. Na verdade, o Frank Herbert, que é o escritor de Duna, foi absolutamente influenciado pelo livro Os Sete Pilares da Sabedoria, escrito por T.E. Lawrence e que foi adaptado para o cinema por David Lean no filme Lawrence da Arábia. Percebam que conexão profunda entre um e outro. Ambas as histórias falam sobre um estrangeiro que se apaixona por uma outra cultura e no fim das contas tenta até mesmo resolver os conflitos, mas passa fundamentalmente a fazer parte dos problemas. Então são duas histórias que aparentemente se passam em cenários muito diferentes, mas que no fim das contas são muito parecidos. E naturalmente o escopo do grande épico de Lawrence da Arábia, um dos melhores filmes já realizados na história do cinema, foi crucial para influenciar o olhar de Denis Villeneuve. No fim das contas, Duna Parte 2 é de fato um grande épico no seu escopo, nos horizontes e nas belíssimas cenas de batalha, mas não deixa de ser um filme extremamente pessoal, que faz uma investigação na natureza humana. Duna Parte 2 é a continuação dessa história que se inicia na primeira parte e que de várias formas é um filme maior, não só no seu escopo e nas grandes cenas de batalha, mas principalmente como ele explora os temas mais relevantes para a história. É sim um desenvolvimento da trajetória do nosso protagonista, mas também de todos os temas que vão aparecendo ao longo de toda a sua história, como por exemplo as críticas ao fanatismo religioso e o perigo que uma figura que é colocada em determinado pedestal como o grande salvador pode carregar. Curiosamente, isso cria vários paralelos com a realidade, com a história da humanidade, mas também com a própria jornada do herói. Quando o livro foi lançado, muitas pessoas acabaram interpretando a jornada de Duna e de seu protagonista, com Paul Atreides, uma história que coloca ali para nós, de fato, um grande herói. Mas o Frank Herbert ficou decepcionado com essa interpretação, porque na verdade ele queria falar sobre os perigos por trás de uma figura como essas, os problemas que podem aparecer e as catástrofes que podem ocorrer depois que uma figura ganha um poder absoluto como esses, tendo seus seguidores o acompanhando de forma cega. O Denis já traz com muita inteligência essas questões para sua obra. Então, no fim das contas, esse filme não funcionaria da mesma forma se ele não tivesse a história de amor no grande protagonismo do arco narrativo. Acaba sendo não só uma das principais conexões da obra pelos efeitos emocionais que um casal nascendo na frente das telas pode gerar, mas também porque eles representam realidades diferentes, opostas até mesmo, e ela sempre serve de excelente contraponto para as tomadas de decisão que esse protagonista o tempo todo é levado a ter. Então é como se ela fosse um centro de gravidade para esse personagem, que o aproxima ou o distancia de seu destino, e o debate sobre o destino também é muito desenvolvido ao longo da obra, colocando para nós a ideia de que diferentes destinos podem ser construídos e desenvolvidos. Muitas vezes é uma questão de manipulação e construção de narrativas pelos poderes que trabalham nas sombras. O que já fazia parte de Duna Parte 1 acaba sendo ainda mais desenvolvido em Duna Parte 2, como por exemplo a Ordem das Bene Gesserits, que desde o primeiro filme são apresentadas para nós como essas figuras que estão sempre manipulando e orquestrando o universo da sua própria maneira, sem necessariamente precisar sentar no trono.
Então nós temos esse desenvolvimento de um protagonista que na primeira parte é apresentado para nós como um garoto curioso que vê a sua realidade sendo completamente transformada, ele vira um sobrevivente dessa realidade, e no segundo filme nós passamos a perceber e entender as suas escolhas, as diferenças entre ele e seu pai, as suas ideias sobre vingança, sobre o seu próprio destino, o que ele almeja construir e, é claro, o desenvolvimento de seus sonhos. Esse é um personagem que ele teve uma construção, a sua armadura, tanto psicológica como física, foi construída ao longo do tempo. Ele foi treinado para ser um soldado, mas ao mesmo tempo ele tem um grande diferencial que veio da sua mãe. Então nós temos aqui um protagonista com muito potencial, mas não é um potencial que está atrelado apenas ao bem, mas também ao mal. E é justamente aí que o diretor constrói muito bem essa jornada. Falando mais agora do espetáculo que Duna nos apresenta, vamos pensar inicialmente no som. Todo o trabalho por trás dos sons que nós escutamos em Duna é absolutamente hipnotizante, porque existiu por trás desse filme uma construção não ortodoxa desses processos. Muitas vezes, quando nós falamos da produção de um filme, o som é uma das últimas coisas que acontecem dentro de um processo, muitas vezes chegando na montagem, por exemplo. Mas o próprio Denis diz que uma das grandes vantagens de trabalhar em um escopo hollywoodiano é justamente poder ter artistas fundamentais no processo criativo muito antes do que o normal. E aqui ele tinha não só a sua colaboração com Hans Zimmer, mas também com uma equipe brilhante que realizou o desenho de som, construção de efeitos sonoros, tudo em um trabalho conjunto. O próprio Hans Zimmer, que é um grande fã do livro, ficou completamente obcecado pelo projeto de Duna, não parou de produzir músicas depois do primeiro filme, a obra já estava lançada nos cinemas e ele continuava enviando músicas para o Denis para inspirá-lo a escrever o segundo filme. E é muito interessante perceber como a trilha de Duna, de certa forma, está completamente conectada ao desenho de som. Isso acontece em muitos filmes, mas aqui é quase difícil de encontrar a linha que separa uma da outra, onde existe uma combinação das forças que a música traz para as imagens que nós estamos assistindo, em combinação com a natureza que está em volta. Os sons que são motivados pelo que estamos vendo na tela também se mistura à trilha. E existe também, até mesmo na escolha dos instrumentos, nas escolhas, por exemplo, do uso dos vocais para a construção das trilhas, para que a gente esteja muito conectados a uma natureza transcendental, que é a natureza da voz humana. Você pode ouvir uma música como essa daqui a muitos e muitos e muitos anos, séculos, e você ainda vai se conectar a nível espiritual humano, porque é um instrumento completamente conectado à natureza. Então esse trabalho do Hans Zimmer por trás da construção do filme, em conjunto com o Denis, realmente é algo que respira na tela, que já tinha sido apresentado para nós, mas que aqui ganha uma escala ainda maior, ganha uma violência e também ao mesmo tempo uma ternura que essa produção pedia. A mesma coisa quando nós estamos falando da construção da cinematografia e também da direção de arte por trás de Duna. Nós estamos falando de ambientes que se conectam completamente com a natureza do espaço, com o deserto principalmente. Quando você vai observar as escolhas estéticas por trás dessa obra, ainda que esse filme seja uma grande obra hollywoodiana de grande escala, toda a cinematografia é justificada por essa escolha de conexão com a natureza. Então as luzes e os espaços são construídos para tentar transmitir essa ideia de junção de algo que vem do passado, mas que também vem do futuro, e como a luz é trabalhada em cada um desses espaços, é algo completamente motivado e construído para que o naturalismo, de certa forma, desse espaço, ainda que essa ideia possa parecer paradoxal, se apresentasse com a sua máxima potência. Somos apresentados em determinado momento ao planeta dos antagonistas, o planeta dos Harkonnens. É o momento em preto e branco dentro do filme. Mas primeiro de tudo, não é preto e branco, foi uma filmagem realizada com uma câmera infravermelho, o que já traz para nós essa mudança completa da imagem, da textura do que estamos vendo, e principalmente isso é justificado, é da fonte de luz, do sol que eles têm ali nesse planeta onde a natureza já não é mais bem-vinda, onde tudo é de plástico de certa forma, e o sol tira
as cores do que vemos, o que também está conectado à própria psique daqueles personagens, o que justifica muito das suas ações e da sua visão de mundo. Vivem em um planeta que representa também o seu espírito interior. Essa é a genialidade da construção do Denis Villeneuve com a sua equipe. As perguntas principais que o filme vai deixar com a gente nascem e se desenvolvem em volta do protagonista, que representa para muitos personagens dentro da trama uma figura heróica. E é justamente através da história de amor dessa obra que nós temos essas questões sendo desenvolvidas de uma forma que eu acredito que eleva essa experiência épica para um lugar mais pessoal. O filme não fica apenas preso à grande escala das cenas de ação, que são maravilhosas inclusive, mas o desenvolvimento temático ele se dá no rosto humano. E é aí que entra mais uma referência do Denis Villeneuve, porque quando nós estamos falando de um filme nessa escala, não é tão comum assim a quantidade de close-ups que nós temos em Duna. Isso se dá porque o Denis Villeneuve utiliza a persona de Ingmar Bergman como uma das suas principais referências para a construção dessa obra, é um dos seus diretores favoritos, e é um diretor que dominou ao longo de sua filmografia o uso dos close-ups, filmar o rosto humano para contar as histórias. O Denis então traz isso para dentro do universo de Duna, que é por definição um universo que pede grandes escalas, grandes horizontes, cenários gigantescos e épicos, mas que os momentos emocionais se definem nos rostos dos personagens. Toda a história, toda a trama se dá no rosto de cada um desses personagens. E é justamente aí que o filme ganha uma camada ainda maior, porque ele dá aos olhos desses personagens um protagonismo único que se desenvolve através de muito simbolismo, mas principalmente através de grandes interpretações. É importante ressaltar como as figuras femininas, elas não estão necessariamente no protagonismo em Duna, mas elas carregam uma espécie de centro narrativo da obra. O equilíbrio se divide entre essas personagens que vão definindo para nós a trajetória do nosso protagonista, os caminhos que ele poderia escolher, os que ele deixa para trás. Tudo isso é fundamental para que a obra vá se desenvolvendo. E é uma escolha que o Denis Villeneuve faz justamente na sua adaptação, que é uma adaptação de um livro muito denso, onde ele acaba deixando muita coisa de fora para conseguir criar um centro narrativo que funcionasse para o cinema. Mas é claro que um filme desse tamanho pede por um escopo épico de cenas de batalha. Existe uma expectativa de vingança que foi construída na parte 1. Quando assistimos uma história de traição, naturalmente esperamos dentro do cinema, faz parte das convenções do gênero, não só esperar como também desejar a vingança do protagonista. E isso é construído ao longo do filme de uma forma brilhante que pede a grande escala que foi prometida para nós na primeira parte e que o diretor alcança. É muito interessante perceber como esse diretor trabalha o ritmo ao longo de toda a sua filmografia. Particularmente, eu sempre gostei de como ele tomava o seu tempo em determinados planos para construir o simbolismo necessário porque ele estava querendo comunicar para a gente. Não necessariamente deixando as coisas extremamente expositivas. É um ritmo muito específico do espaço que ele dá para cada plano ao longo de toda a sua filmografia que foi colocando o diretor em um lugar ainda mais autoral, sempre conseguindo construir e condensar as suas ideias em planos extremamente criativos. Mas o ritmo em Duna Parte 2 muda, e muda muito, justamente porque o diretor queria se desafiar, ele queria construir a história de uma forma que ele ainda não tinha trabalhado antes. E se eu trouxe algumas referências do cinema, como Lawrence da Arábia e Persona, vocês vão achar muito curiosa a referência que o diretor escolheu para definir o ritmo da montagem para Duna Parte 2. Vocês provavelmente já devem ter assistido ao desenho do Papaléguas. Exatamente, esse desenho que pode ser definido por cenas de perseguição, de violência e por um ritmo muito específico, muito afiado e muito bem construído, que foi a principal referência, no fim das contas, para o Denis Villeneuve e para a construção de Duna Parte 2. Ele queria alcançar um nível de precisão muito maior dentro desse filme. Um nível de precisão que está atrelado ao épico e ao tipo de explosões visuais que esse filme pede. O diretor entrega isso muito bem dentro de um ritmo muito específico e próprio que ele quis construir para essa obra aqui. No fim das contas, sempre que perguntam para o diretor como ele construiu esse universo, como ele conseguiu adaptar tão bem essa obra, ele sempre resume o seu trabalho ao processo de escrita, porque é ali que ele consegue definir as suas ideias. Ele tem um processo muito próprio, onde ele escreve o roteiro,
passa para um storyboard, onde ele realmente escolhe plano a plano como ele vai fazer o filme. Depois de fazer o storyboard, ele reescreve o roteiro e quando ele vai para o set, ele deixa a natureza do que está acontecendo ali na frente dele tomar conta, o que dá para nós essa mistura de precisão absoluta que o diretor sempre faz a gente sentir nos seus filmes, também conectada a uma espécie de espaço para que os atores alcancem os patamares que eles sempre alcançaram nas mãos de Denis Villeneuve. Duna Parte 2 é um filme onde todos os artistas envolvidos entregam para nós um trabalho de primeira, onde o nosso protagonista, Timothée Chalamet, parece dar um grande salto na sua carreira e consegue carregar um épico desse tamanho com a sua brilhante interpretação, completamente apoiado pela Zendaya e por todo o grande elenco que está à sua volta. Todos os atores e os personagens são desenvolvidos de forma precisa. Duna Parte 2 é um filme que coloca o Denis Villeneuve em um novo patamar. Um diretor autoral que já fez filmes extremamente independentes e agora consegue operar em níveis hollywoodianos de um blockbuster, ainda assim fazendo um filme autoral. Então é um diretor que vai entrando para a história como um grande autor, mesmo trabalhando com filmes gigantescos. No fim das contas, o diretor continua no seu voo de Ícaro, ele continua em direção ao sol, mas sem dar nenhum sinal de que suas asas estão pegando fogo. Foi um prazer absoluto assistir esse filme, fazer a pesquisa para esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje, pessoal. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões e nos encontramos no próximo vídeo.